Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando o terceiro episódio do programa Ideia, Além do Conflito. E como não poderia ser diferente, nós estamos aqui com ele, que todo cabula conhece. Dindo, seja bem-vindo, boa noite. Firme e forte, Bruno Alves. Hoje eu tô quente pra dar a ideia, viu? Ave Maria, é a NASA que tá indo pra Lua, mas é Dindo que está virado no Jiraya. Dindo, nós vamos fazer aqui um programa hoje contando a política dos últimos 10 dias, né? Estamos cheios de pautas, não falta assunto. O programa hoje está gostosinho, quente, do jeito que a comunidade gosta. Mas vamos começar com o lançamento da campanha do pré-candidato ACM Neto, que aconteceu em Feira de Santana, e o lançamento foi forte, foi pesado e teve o retorno do nosso querido José Ronaldo. O velhinho voltou e votou com tudo. Contudo, ouso me dizer que Feira de Santana não é a joia do interior, né? Como é dito, ela é a verdadeira rainha do xadrez. Provou seu valor, sua potência e a sua força de representatividade para todo o interior da Bahia. Era gente de todos os cantos do estado presentes para ouvir um grande líder que se chama Zé Ronaldo, Bruno. Maravilha, maravilha, Dindo. E eu acho que a ACM Neto ele inicia essa sua caminhada de pré-campanha corrigindo um erro que ocorreu na última eleição. Porque todos aguardavam que José Ronaldo fosse o candidato a vice na chapa de ACM Neto, e isso não ocorreu. E no apagar das luzes apareceu Ana Coelho, né, que pouco movimento tinha na política baiana, além de ser a esposa do deputado estadual que você bem conhece, Tiago Corrêa. E essa casadinha não deu certo, deixou a princesinha do sertão, a joia do sertão, a capital do interior baiano, Feira de Santana, e todas as cidades ao redor entristecida. Mas se existia alguma dúvida sobre o caminhar de José Ronaldo nessa eleição, essa dúvida ela foi totalmente extirpada. E para nossa alegria, José Ronaldo disse que vai caminhar com Neto, que vai gastar a sola do sapato e transpirar para construir uma nova Bahia. José Ronaldo disse: eu tenho lado. Eu nunca mudei de lado. E quem pensou que eu iria mudar agora é porque não me conhece. José Ronaldo não é só uma referência para a Feira de Santana. José Ronaldo é uma referência para toda a Bahia. E saber que José Ronaldo vai atuar, liderar a campanha de ACM Neto naquela região, fortalece muito e muito a campanha. Qual é a sua opinião? Sem dúvidas. Politicamente, Zé Ronaldo prova que a diferença do que é discursado e propagado pelo governo da Bahia, ele provou que ele é o prefeito de Feira de Santana. E o que se trata referente à prefeitura e Zé Ronaldo como prefeito, ele sempre vai dialogar com o governador, ele sempre vai dialogar com o presidente da República, com deputados, senadores, não importa em que partido ele seja, ele está sendo o executivo, ele está sendo o prefeito de Feira de Santana. Mas quando se trata de política, eleição, de lados e mudar a Bahia, ele já disse que ele tem lado, ele tem ideologia e ele pensa no melhor, não só para o município dele, mas em todo o canto desta Bahia, Bruno. E pelo visto, o José Ronaldo também ficou muito feliz com a escolha de Neto, né? Que colocou Zé Cocá na vice, trazendo um olhar para a chapa do interior. Zé Cocá é um cara que conhece a Bahia. Ele foi prefeito de Lafayette Coutinho, uma cidade de menos de 10 mil habitantes. Foi 2 vezes deputado estadual. Hoje é prefeito de Jequié. Na verdade, ele saiu agora, né, para vir a vice. E foi presidente da UPB. Ou seja, ele traz para a chapa uma noção de municipalidade, conhece os 417 municípios da nossa cidade, dialogou com esses prefeitos e com certeza ele vai ajudar muito Neto, não só na pré-campanha, na campanha, mas em especial vai ajudar Neto a governar a Bahia.
porque Zé Cocá, ele conhece as vocações do nosso estado, de cada região, de cada município, e se tem uma coisa que o ACM original fazia, Diego, é justamente valorizar o povo de cada pedaço do nosso chão. E o que é que você acha, Dido? Rapaz, aqui a ideia é clara e sem argumentos mentirosos. Zé Cocá, sem dúvidas, ele tem a representatividade da cara do interior. Ele entende a dificuldade como um município do interior sofre quando fica dependente dos poderes da União e do governo do estado. Ele entende como um município precisa ter a sua independência financeira para assim administrar a sua gestão. Quando um município de um interior da Bahia fica dependente dos negócios de poder do governo, ao qual vende a sua propaganda e tenta tomar a sua gestão administrativa do interior, o interior falha com a sua gestão, o interior tem as dificuldades de administrar o seu município porque fica mendigando do governador, fica mendigando dos deputados estaduais hoje, atuantes como base do governo, para poder administrar e dar o melhor para o seu município. Então ele tem esse entendimento que quando acaba a eleição, o palanque precisa ser desmontado e os poderes do estado da Bahia precisam dar aquilo independente do voto que o prefeito pediu, para se foi pro lado A ou foi pro lado B, e sim pensar no povo. Então, Zé Cocá hoje tem a cara do interior e pensa no povo. Ele tem um entendimento que, independente do partido, ou da ideologia, ou do voto que aquele prefeito pediu, tem que ser pensado na cidade, tem que ser pensado na população. E é com esse discurso que ele traz. E assim, a gente deixa bem claro, nós temos duas faces de uma moeda. Neto, um dos grandes parlamentares como deputado federal, e foi o melhor prefeito do Brasil em todos os seus 8 anos de gestão. E Zé Cocá, o prefeito mais avaliado e bem votado do interior e de todo o Brasil. Então, assim, são dois caras que foram testados e aprovados como gestores municipais e agora querem ser testados e aprovados como governador e vice-governador, Bruno. Maravilha, concordo plenamente com tudo que você falou, Diego. Você está de olho na política da Bahia. Agora vamos lá. Estavam presentes também Coronel, né? E João Roma. João Roma, que há 4 anos atrás lançou a sua candidatura, fez uma candidatura forte, né? Uma candidatura que agradou o público bolsonarista na Bahia, e agora ele vem para a chapa de Neto. Coronel, por sua vez, esteve por quase 8 anos ao lado do Partido dos Trabalhadores, foi traído, foi enganado, iludido, abandonado no meio do caminho, mas me parece que a conta ficou negativa para o PT, Jerônimo e sua turma. Porque Coronel saiu do lado de lá, mas não saiu sozinho e trouxe muita gente. E a gente percebeu isso em Feira de Santana, onde vários prefeitos de vários municípios ligados a Coronel estiveram presentes. Coronel é a visão municipalista entre os senadores? Sem dúvidas. E aqui eu digo que ele dá ideia e o conflito ficou para o lado do PT, pois temos visto que o partido ao qual ele pertencia, o PSD, quase entra em extinção. E há brigas ainda internas que são ocorridas, pois há um conflito de que eu sou do PSD, mas eu vou apoiar Ângelo Coronel ao lado que ele vá. Ele mostra não só um compromisso e atenção com a Bahia, mas provou o seu mandato de 8 anos como administrar a Bahia e se preocupar com a Bahia. Sem dúvidas, ele trabalhou lado a lado com o atual presidente, nada mais, nada menos, se preocupando com recursos, leis, projetos que fossem benefícios ao nosso estado, pensando no povo mais carente. E hoje, como ele diz, agora estando em um time novo, usando a 10 e a faixa no Republicanos, ele está mais do que Neymar. Ele está um capitão, marcando muitos gols e deixando o lado que hoje é oposição a ele desesperados, porque o Coroa está
com gás. E não é só gás de fazer gol, não. É de passar bola, é de dar assistência e trazendo um grupo que pensa que a verdade está sendo clara. Eles têm um projeto de poder. E o Ângelo Coronel tem um projeto político para a Bahia. Perfeito, Dindo. E Coronel, ele trouxe leveza, ele trouxe uma narrativa muito importante para a chapa, porque assim como o Cocá, ele fala de uma forma muito leve, de uma forma muito simples e de uma forma que todos os baianos em seus 417 municípios conseguem compreender. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Ele não recebe chumbo sem dar o troco. Ele vai para cima. Ele disse que quando estava do lado de lá, ele era cortejado, ele era o senador que valorizava a Bahia, que valorizava as especificidades do nosso estado, era tido como um senador amigo, irmão, líder, e depois da traição, parece que o lado de lá está dizendo que ele não era tudo isso, e ele ficou retado com isso. Ele deixou claro, se vier de lá, ele tem do lado de cá também para enviar, e ele quer uma campanha forte, e ele confia no trabalho que ele realizou e no trabalho que ele vai realizar. Mas, acima de tudo, Coronel deixou claro que ele cansou, verdadeiramente ele cansou das promessas e das falácias que eram ditas pelo o tripé do PT baiano: Jerônimo, Wagner e Rui. Esse tripé não trabalhou para Coronel. Esse tripé só olha para dentro do PT e simplesmente queria extirpar Coronel do processo, assim como extirparam Lídice da Mata, e como você vai dizer que lá na frente que ela está sofrendo até hoje, porque o PSB está sendo esvaziado e a campanha de Lídice da Mata é uma incógnita, né? Mas o grupo de Neto sai muito favorecido com a chegada de Coronel. João Roma é mais um acerto nessa chapa. Ele vem desse processo que teve há 4 anos atrás, bolsonarista, levanta a bandeira de Bolsonaro na Bahia, segue fazendo esse movimento, está com inserção nacional e as redes dele, social, só falam de Bolsonaro. Isso é bom ou é ruim? Diga o que você verdadeiramente pensa, porque aqui é ideia, além do conflito. Aí entende-se dois lados da moeda, Bruno. Vemos um candidato ao Senado que traz uma experiência política, como secretário, deputado federal e ministro da República. Então, sem dúvidas, ele tem um sinalzinho verde de responsabilidade, de inteligência e de capacidade a representar a Bahia, sem dúvidas, de forma sensacional. Mas a bandeira que ele carrega e traz algumas dúvidas se isso vem a somar ao projeto coletivo ao qual Neto vem buscando liderar com seu grupo. Sem dúvidas, a preocupação e o entendimento do grupo é sobre a Bahia. As dificuldades que a Bahia enfrenta, os problemas que a Bahia tem e qual a solução deve ter. Então, se João Roma estiver preocupado com o mesmo entendimento de se eleger a senador da República para resolver o mesmo problema, sem dúvida estaremos 2 vitórias de Ângelo Coronel e de João Roma. Mas se ele estiver preocupado em coordenar a campanha bolsonarista para a presidência da República, eu acho que será um erro e uma falha dele. Ele vai se preocupar em trazer votos à família Bolsonaro e deixará o projeto de grupo para trás. E isso pode dificultar um pouco a sua própria eleição e a sua votação na Bahia, por mais que tenha sido positiva nos seus 500 mil votos, né? Mas isso ainda não elege ele. Importante ressaltar que nesta eleição nós temos um trio de mosqueteiros, mas aqueles mosqueteiros que não defendem o povo, e sim defende o poder do PT. Então, o que você está querendo me dizer é que João Roma precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalhar o nome de Flávio Bolsonaro, que hoje se coloca como pré-candidato à presidência da República, e fazer a campanha de ACM Neto pela Bahia.
Nós sabemos que, historicamente, a Bahia é um reduto petista, onde Lula consegue uma votação expressiva e até mesmo os eleitores de Lula votam em ACM Neto, que foi o que ficou comprovado na última eleição. Dito isso, a conversa que rola, Diego, é que esse tripé não está dialogando como antes. Há quem diga que o diálogo nunca foi sereno. Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo estão em pé de guerra. Essa é a grande verdade. Não por acaso, o presidente Lula, ele veio várias vezes à capital baiana justamente para tentar podar as arestas e fazer com que o grupo caminhe com maior tranquilidade. Porque, ao que tudo indica, Lula já observa que pode ter um prejuízo grande, para além da derrota que já se desenha de Jerônimo aqui na Bahia, mas para diminuir a sua margem na Bahia, que foi decisiva para a sua última eleição. Então, Dindo, eu faço essa pergunta e eu quero que você largue logo a sua ideia, largue o doce. Essa briga entre Rui, Wagner e Jerônimo, além de levar este grupo à derrota para a Semineto, vai levar a derrota do presidente Lula? Aqui é claro e eu dou ideia. Sem dúvidas, Bruno. Se na eleição passada a votação de Jerônimo foi vinculada de Lula e fez a diferença na votação, a sua rejeição nacional reflete para Lula, pois Jerônimo é o candidato de Lula. Então, se há uma falha de governo e de administração de Jerônimo, sem dúvidas, e pesquisas provam isso. A rejeição de Jerônimo tem refletido ao governo Lula e a rejeição de Lula tem influenciado ao governo de Jerônimo. E aqui eu ainda vou mais além. Os impasses do PT da Bahia, ouso a me dizer, aos bastidores, que o próprio Lula já tem buscado possibilidades e estratégias do próprio Jerônimo não ser candidato na próxima eleição. Verdade. Trazendo a possibilidade de Rui Costa, que por ser ministro e ainda ter um nome e um respaldo dentro do PT, ser o candidato das próximas reeleições. E assim diminuir essa rejeição popular que Lula desenvolveu na Bahia, ao qual em tantas eleições trouxe o seu trunfo e a diferença, né, nacional na hora do voto. Então, assim, há um impasse. Muitas pesquisas têm mostrado uma rejeição muito grande do governo da Bahia e uma crescente enorme do pré-candidato Assemineto. Não só de sua chapa, mas sim da sua visão de que, se ele era um candidato que ninguém conhecia, era o candidato de Lula. Hoje, Jerônimo todo mundo conhece e sabe que ele não tem capacidade de administrar a Bahia. Então, se torna um vínculo do governador, que é do PT, era o governador de Lula, então são ambos falhosos nas pesquisas. Eu soube, Dindo, que Lula está virado no giraia, que ele não queria de forma alguma que Jerônimo fosse candidato à reeleição do governo da Bahia. Ele não queria que Coronel saísse da reeleição ao Senado e que o objetivo era que Rui Costa fosse o candidato ao governo. Mas parece que Jacques Wagner não recebeu muito bem essa construção. Ele não queria de forma alguma que Rui Costa voltasse para o governo da Bahia e bateu o pé pagando a conta para que Jerônimo fosse candidato à reeleição. A grande verdade é que Lula está insatisfeito com isso. Ele está com receio não só de perder o governo da Bahia, como essa derrota influencie negativamente na sua reeleição. O que a gente escuta pelos corredores da política baiana é que está um apontando o dedo para o outro e dizendo: se perder, a culpa é sua. E diz que a principal discussão na mesa das apostas petista é de quem será a culpa pela derrota. Porque do lado de lá, me parece, Diego, que a derrota já é algo concreto para eles. Agora estão tentando mitigar
essa situação para não perder a presidência da República. E há quem diga também que Rui Costa, ciente de toda essa situação, também prefere disputar o Senado, porque se Lula perder o Palácio do Planalto e Gero perder o Palácio de Ondina, ele está com 8 anos de tranquilidade em Brasília. E vamos ser sinceros, né? O PT, como você bem diz, ele não luta para melhorar a Bahia, porque 20 anos é um tempo mais do que suficiente para que você possa recuperar um Estado em várias faces, seja na educação, na segurança pública, na atração de investimentos, em várias áreas, né? Mas eles querem mesmo é ocupar o espaço de poder. Não por acaso, né, que a esposa do ex-ministro e ex-governador da Bahia, Rui Costa, ela hoje está com cargo vitalício no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, né? Dindo, a briga pelo poder dentro do PT vai explodir essa candidatura de Gero. O cavalo de Troia não está do lado de fora. O cavalo de Troia, ele está do lado de dentro. Isso me lembra uma passagem bíblica, né? A casa de Saul, ela não foi destruída de fora para dentro, né? E sim de dentro para fora. E como você bem citou, as pesquisas estão indicando, confirmando tudo isso que nós estamos falando, porque olha aqui, ó, a CM Neto ele está com 58,5% e Jerônimo Rodrigues está com 38,2%. Se antes Neto disputava uma candidatura com um desconhecido da grande maioria da Bahia, hoje Neto disputa a candidatura com um governador testado e reprovado. Dito isso, as dificuldades e incertezas do governo do PT têm criado em todos os bastidores e visto um esvaziamento total em inaugurações, em reuniões, onde prefeitos e deputados têm tido um pequeno pavor ou receio de participar ou estar ao lado do atual governador. E assim, tem tirado a noite de Wagner, tem tirado a noite de Rui Costa, e eu lhe pergunto, cadê Otto Alencar? Sumiu após a força do senador Ângelo Coronel, né? E esse time, né, que tem sido construído pela oposição do governo da Bahia, Otto Alencar sumiu de redes sociais, tem sumido dos noticiários, de entrevista e tem trabalhado em silêncio, porque o medo dessa rejeição e dessa derrota chegar na porta dele é grande. Será que essa bancada do PSD deve cair também? Há um medo dos deputados do partido dele de vincular a sua imagem ao atual governador? Será que há acordos dos governadores de manterem uma neutralidade do pedido de voto para o governador da Bahia? São impasses que têm sido instalados e a rejeição só não sai do povo da Bahia não, mas sim pelos próprios partidos que compõem a base do governo da Bahia. É o impasse, a rejeição. Ainda há tempo de mudar de lado e mudar para o lado que quer transformar a Bahia. Fica a dúvida, você vai ser o próximo deputado. Será bem-vindo, viu? Venha pro lado de cá e venha ajudar a gente a transformar a Bahia no estado que todos os baianos desejam e almejam. Mas vamos em frente, né? Essa semana, eu acho que tem alguém que, apesar de todo o constrangimento que passou, finalmente deu um sorriso. Tic-tac, tic-tac. Ainda que seja um sorriso amarelo e de canto de boca. Porque o que é de conhecimento de todos é que o PT colocou a vaga de vice na prateleira, ofereceu para todo mundo, ninguém quis, e no final das contas, apesar de todo o constrangimento interno que sofreu, de todo o ataque que recebeu, em especial do ex-governador Rui Costa, ele parece que
vai sobreviver. Porque eu falo vai porque a gente não sabe, né? Nós estamos falando de PT e palavra de petista não dura muito tempo. Mas, ao que tudo indica, Geraldinho vai seguir na vice de Jerônimo. Aí eu pergunto, qual a influência da manutenção de Geraldinho na vice tem para o Partido dos Trabalhadores, tem para a campanha do governador Jerônimo Rodrigues, depois de um período de longos meses de total apedrejamento público, desgaste interno e externo, como o próprio Mário Kertes disse, virou comédia para a imprensa baiana. O que é que o PT ganha com a manutenção de Geraldinho? Ouso me dizer que ele se tornou, dentro do seu gabinete, o bobo da corte, pois nem reuniões que eram feitas com o governador e seu secretário Loyola, o vice-governador era informado sobre essas reuniões, o que mostrava que ele só era um papagaio ou um fantoche dentro do governo da Ele Bahia. tá mais para papagaio de pirata ou rainha da Inglaterra? Aí cria-se a dúvida, porque a rainha pelo menos uma coroa tinha. Ele apenas só tinha uma coordenação de carnaval para poder passar a chave do carnaval para o rei. Nada mais, nada além. Então você tá dizendo que ele não era a rainha, que ele era o bobo da corte. Exatamente. Que assim, aos bastidores, o desgaste foi feito de sua própria casa ou a sala ao lado, pois a mídia da Bahia, os partidos de base criaram um desgaste total da sua imagem e assim, um total desleixo sobre o que ele é e o que ele faz pelo governo. A sua caneta não valia nem para passar cheque em branco ou um rascunho em uma folha de papel. Me ouso a dizer que a rifa foi tão grande que dizem, deixa ele mesmo, não tem jeito, ninguém quer esse cargo amaldiçoado. Então assim, não é o maior dos holofotes, era uma maldição essa vice-governadoria, que de líder, como era conhecido em Salvador, quando presidia a Câmara de Vereadores, se tornou a vice amaldiçoada do governo da Bahia. Eu acho que essa vice, ela tá sofrendo a tempestade perfeita. E por que tempestade perfeita? Primeiro, porque a gente tem um governador rejeitado pela Bahia. Um governador que já mostrou não tem capacidade administrativa e política para ocupar o cargo para o qual foi eleito. Se elegeu dizendo que iria fazer uma parceria com o governo federal, com o presidente Lula, e em 4 anos a Bahia não venceu nada, absolutamente nada. Essa parceria para o nosso estado não nos trouxe nenhum benefício. É reconhecido como o governador das promessas, das impressões e das xerox. Não entrega. Fez propaganda que ia entrar em um período de mais de 2.000 entregas. Nós já passamos pela quaresma, pela crucificação e ressurreição de Cristo. E nada de obra foi entregue pelo governo do estado da Bahia. É uma verdadeira vergonha. Lídice da Mata já disse que o governador perdeu a sua liderança política. E quando você vê alguém do próprio grupo dizendo que o governador perdeu essa capacidade de liderar, é porque a bagunça está generalizada. Ou seja, quem quer ser vice de um governador que caminha a passos largos para a derrota e está próximo dele, significa que você é tão ruim ou pior do que ele. Porque todos eles são ruins. É porque Jerônimo, ele consegue se superar em relação aos demais. Mas todos eles são ruins. Afinal de contas, a Bahia não se encontra na posição que se encontra hoje
com problemas em todas as áreas, a culpa não é somente de Jerônimo Rodrigues. A culpa é de Jacques Wagner, a culpa é de Rui Costa, a culpa é de Jerônimo Rodrigues e a culpa, minha gente, vem cá, a culpa é de Lula também. Porque ele vem para o nosso estado para pedir voto, mas ele não vem para o nosso estado para realizar entregas e para liberar o orçamento para melhorar a vida da nossa gente. E é por isso que a Bahia hoje tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas trabalhando com carteira assinada. E essa não é a Bahia que nós queremos. Nós queremos uma Bahia que seja atrativa, que atraia investimentos e que dê emprego para a nossa gente. Porque não existe política pública mais eficaz do que uma carteira de trabalho assinada. Porque através da carteira de trabalho assinada você ganha a liberdade, a independência. Você consegue oferecer as melhores condições de educação para seus filhos. E é isso que a nossa Bahia precisa. Já deu. Já deu. Já deu. Mas voltando aqui... E eu me ouso a dizer, Bruno, enquanto você verifica a pauta, se Geraldinho dizia que era do time de Lula, nesse time ele não estava sendo escalado nem para reserva. E que o time que se mantém em campo, a gente não identifica quem é o atacante ou o capitão, pois essa briga de poder que tem de divisão de campo entre Wagner e Rui, Jerônimo também tem ficado de lado. E ouso a me dizer, em bastidores eu tenho ouvido dizer que de Brasília, Rui tem mandado mais do que Jerônimo em seu gabinete. E que todo dia tem reunião com Loyola. E aí, meu amigo, eu digo a você, o filme 2012 que dizia que era o fim do mundo, realmente não era em 2012, é em 2026, onde a gente vê o fim do PT chegando para a Bahia. É, meu amigo, e nessa lambança da má gestão, a gente não pode deixar de falar, Dindo, que o governador Jerônimo Rodrigues pediu no último mês o seu 24º pedido de empréstimo para a Alba. O total de empréstimos já ultrapassa os 30 bilhões de reais. E aí eu faço uma pergunta ao excelentíssimo senhor governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, para onde está indo os recursos adquiridos através desses empréstimos? 32 bilhões que serão pagos por nós, contribuintes e pagadores de imposto. E aí eu quero mandar uma mensagem aqui direto para você, Neto, que é pré-candidato ao governo da Bahia. Fique ligado, porque quando você assumir o governo do estado da Bahia, você vai pegar um pepino gigante. Peça de forma imediata, de forma transparente, para que o governo da Bahia apresente como está sendo investido esses empréstimos. Porque não faz sentido a gente viver de empréstimos. Estamos no 4º ano do governador Jerônimo Rodrigues e nós já tivemos 24 empréstimos. Uma dona de casa, um homem de família, ele sabe que você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é uma regra de ouro básica na economia. E se o governo do estado está pegando empréstimo, Dindo, é porque essa regra de ouro foi quebrada e a conta não está fechando. Essa estrela do PT, a luz se apagou, Bruno. Porque se nós tivemos um time de Lula que teve empréstimos exorbitantes, onde a gente não via para onde ia, ouso a me dizer e oriento a todos pesquisarem. Jerônimo é o governador que pediu mais empréstimos, juntando 2 governos de Wagner e Rui Costa. Ele realmente mostrou do que ele é bom, e é pedir empréstimo. Um governo que pediu mais empréstimo do que 2 governadores em 16 anos é de se aplaudir.
Agora é em tentar entender para onde esse dinheiro vai. Mas aqui eu não poupo palavras. Sem dúvidas é para eleição, para poder tentar manipular os interiores da Bahia que sofrem com alto valor de combustível e que às vezes chega na conta do prefeito botar combustível até na viatura para poder ter uma Honda em sua cidade, que tira às vezes dinheiro do seu bolso para poder investir em algo que está parado, em uma ambulância que precisa chegar a não sei quantos municípios depois do dele para poder levar alguém para fazer um exame, fazer uma cirurgia, conseguir uma regulação ou mudar teu próprio pneu da viatura, que é de obrigação do Estado. Então, assim, enquanto os municípios estão com a peneira da mão, a estrela do governo da Bahia pisca e faz mais um empréstimo onde a gente não vê onde chegar, só vê a descer a ralo abaixo. E outra coisa, Dindo, que chama atenção é que ao mesmo tempo que o governador Jerônimo Rodrigues solicita o 24º empréstimo à Assembleia Legislativa da Bahia, ele aumenta em 430% a verba de emenda para os parlamentares. Absurdo. Agora, pense comigo, você pede um empréstimo e ao mesmo tempo você aumenta as emendas dos parlamentares que serão beneficiados por esse empréstimo. Isso ocorre na nossa cara no ano eleitoral, a menos de 6 meses da eleição. Isso é uma vergonha. Cadê o Tribunal de Contas da Bahia? Tá com Cadê PT. a oposição da Bahia? Tá com PT. Cadê, Neto? A gente Tá tem com que o povo. partir para cima dessa situação, porque nós não podemos aceitar um reajuste de 430% nas emendas parlamentares dos deputados do Estado da Bahia em pleno ano eleitoral. Isso é uso da máquina pública na eleição. Não faz sentido algum nós, pagadores de impostos, pagar por essa farra. 24º empréstimo. E ainda aumentar em 430% a emenda na nossa cara em ano eleitoral, não faz sentido algum. Aí você pede para quem vai receber esse reajuste absurdo de 430% para aprovar mais um empréstimo. Aí é você colocar o queijo na mesa e achar que o rato não vai comer. Isso é uma vergonha. E vou mais longe, viu? A gente tem que saber como é que está sendo utilizado as emendas parlamentares na Bahia. Porque muito se fala das emendas parlamentares que vêm de lá de Brasília, que vem lá do Congresso Nacional e que está dando problema para muita gente, mas as emendas parlamentares aqui dos deputados estaduais, a população do nosso estado tem muita gente que nem sabe que existe. E tá aí a gente pagando a conta. Dindo 430%. Papo de maluquice. E aqui, recordo a vocês até a pesquisar na internet. Tem deputado que direcionou essa emenda para a própria associação ao qual ele foi presidente. E aí eu lhe pergunto, essa conta não chega pro povo que tá sem emprego, o povo que tá sem o que comer, o povo que vive de benefícios para poder pagar sua conta de água e sua conta de luz e não vê nenhuma melhoria do seu município. E mais uma vez, os prefeitos do interior da Bahia ficam a mercê, sem saber o que fazer. São empresas fechando, são escolas sem estrutura ou qualificação dos seus professores para poder conduzir o melhor para o futuro do nosso estado. Que eu digo, estão indo todos embora da Bahia, porque não tem perspectiva de futuro. Meus amigos e minhas amigas, o problema está aí. Mas aqui, como todos vocês já sabem, é ideias, além do conflito. E, Dindo, vamos entrar agora aqui numa pauta que dialoga com a nossa população, que dialoga com o nosso dia a dia e alguns problemas que estão sendo enfrentados pelo povo, pela nossa gente. E um deles é a questão que a gente não tem como deixar de falar aqui, que é a questão da segurança pública. A segurança pública na Bahia
só faz aumentar a sua insegurança, né? A gente carece de uma política de segurança pública efetiva e não temos. Os números de homicídios em nosso estado, em números absolutos, é o maior entre todas as capitais do Brasil. Aí a gente não observa absolutamente nenhum movimento de mudança, inclusive um movimento de mudança na política fracassada de enfrentamento que ocorre nas comunidades. E nas comunidades nós sabemos quem é que reside lá. É a população preta, pobre e que mais precisa. E são totalmente tratados como um escudo, porque as comunidades, o que a gente observa, além das guerras de facção, é a polícia entrando de uma forma arrojada e quem sofre é gente como eu e você. Até quando essa política de segurança pública vai nos trazer medo e não conforto? É a pergunta que a gente precisa falar diretamente com o interior da Bahia, Bruno. Quantos bancos do interior da Bahia a gente via? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, onde o aposentado fazia os seus saques, né? Para quem era servidor, a qual os municípios tinham seus vínculos, né? Com os bancos, né, e fazia as suas receitas e conseguia manter até um laço um pouco independente. Você do interior da Bahia, me diga em qual cidade você vê um banco que é nosso. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a gente não vê. Foram todos fechados com aquela cacetada de explosões, de assaltos que destruíram a estrutura. E aí eu faço a pergunta para você: por que não reabriram? Depois das invasões, aqueles ataques que tiveram em todos os municípios da Bahia. Você não vê um interior da Bahia que tem um Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, que ainda reste naquele município. Que eram bancos que a gente se orgulha porque banco é nosso. É um banco que fazia orgulho pra gente e ajudava as gestões dos municípios. Todos foram fechados devido à insegurança que a Bahia tinha naquele período e que, por questão de segurança, não retornou para aquele município após o seu ataque. E digo assim, foram ataques terroristas, de grupos de fora do estado, de grupos de fora do país, onde arrombaram e levaram todo o dinheiro do povo e do município. E aí eu lhe pergunto, que caos, que insegurança? E são as perguntas que vocês devem se fazer a si próprio, povo do interior. O motivo, o porquê e a solução. Você me fez lembrar de um poema de uma música de Caetano Veloso, que diz que na estrada ele via as casas verde e rosa que ele iria vendo ao ver passar. Hoje em dia o poema seria assim, ó: as grades das casas vão se fechando ao me ver passar. Porque quem mais ganha dinheiro na Bahia hoje é o ferreiro. Porque é grade na porta, é grade da janela, a entrada do cachorro e do gato hoje em dia tem grade, tá tudo gradeado, é grade para todos os lados. Parece que o morador, que o trabalhador, ele que está preso e que os marginais estão soltos. Que você chega no interior da Bahia, não precisa ir muito longe, você vai em Feira de Santana, que nós estivemos na semana passada para acompanhar o lançamento da pré-campanha, acabou, a cidade estava deserta. As casas estavam todas fechadas. Você não via ninguém na rua. Parecia que já era de madrugada. E a gente estava falando de coisa de 9 horas, 9h30 no máximo. Você chega no interior, que antes você via as famílias nos passeios, conversando, os vizinhos interagindo uns com os outros, as crianças brincando nas calçadas. Isso hoje em dia não existe mais. A violência tomou conta. A sociedade, o povo baiano está vivendo com medo da marginalidade, refém em suas próprias casas. E é essa realidade que nós temos que trabalhar para mudar. Porque o que nós sofremos aqui em Salvador ocorre
em todos os 417 municípios do nosso estado. E a gente tem um governador inerte, nós temos um governador que não assume a responsabilidade, que terceiriza os problemas, e a gente precisa mudar essa realidade. Porque a Bahia é grande, e quando a Bahia avançar, o Brasil avança junto. E a gente poderia parar por aqui sobre a violência. Mas também, na saúde, a história se repete. Nós temos 20 anos de governo do PT e a fila da regulação hoje só faz escolher quem vive e quem morre. Até mesmo porque é difícil você regular uma fila quando você não tem os hospitais para atender a todas as regiões da Bahia. Você chega no bairro do Palmiúdo, onde eu moro, que inclusive a maternidade referência da Bahia, José Maria de Magalhães Neto, recebe gente de toda a Bahia. Semana passada estava tendo manifestação de terceirizados porque o salário estava atrasado. As férias não estavam sendo liberadas. E aí você chega lá, Dindo, de manhã, de tarde e de noite. Você vê ambulâncias chegando de várias cidades do interior da Bahia. Ou seja, imagine aí, uma mãe sentindo as dores do parto e não poder ter a gestação, não poder realizar o parto em sua cidade, ter que vir pegar estradas, e vale ressaltar aqui que as estradas baianas estão sucateadas para poder ter um atendimento em Salvador. Como melhorar a saúde em nosso estado, Dindo? É claro e óbvio. Se os três mosqueteiros do poder da Bahia não conseguiram resolver ou trazer uma solução para isso, é a mudança. Não dá mais. É desgastante. É lamentável o que é feito e rifado com a saúde pública da Bahia. E aqui eu trago uma recordação. Quantas e quantas vezes a saúde pública do estado da Bahia entrou em greve? Quantas vezes hospitais de todo o canto do estado da Bahia entraram em greve? E aqui eu não falo apenas de empresas terceirizadas que declararam falência, que sumiram, que deixaram a conta em aberto e que deixaram o terceirizado ou aquele que cuida da nossa saúde de mãos atadas. Aqui eu me recordo e trago perto da gente o Hospital Roberto Santos. Quantas e quantas vezes protestos foram feitos por servidores da saúde e terceirizados, onde relatavam ser coagidos, ser ameaçados e ter os seus direitos com conflitos. Que governo é esse? São os mosqueteiros do PT que estão preocupados com o PT, com o poder, e não com a Bahia e com o povo. Pois se o servidor, se aquele que cuida da gente e te jurou cuidar da vida, está passando por dificuldades, imagine aqueles que estão no leitos de corredores. E aqui eu trago uma vírgula e seguida de uma interrogação. Quem aqui, de ente querido, amigo, conhecido ou da nossa família, não já passou por um sufoco dependente do SUS? O SUS que é um sistema exemplar, mas que na prática é um sistema falido, Bruno. Vou lhe dizer uma coisa, meu. Aqui é além do conflito. E eu estava olhando aqui as principais propostas do então candidato ao governo da Bahia em 2022, ACM Neto. E olha o que ele falou. Fim da fila da regulação, o objetivo de zerar a espera por procedimentos, descentralização e criação de novos hospitais, porque
Se você tem a fila da regulação e você não tem, como eu disse anteriormente, hospitais para receber esses pacientes, você não vai conseguir zerar a fila da regulação. Tanto com novos hospitais, como a descentralização. Você ter hospital em cada região do nosso estado. Gestão de casos graves. Você precisa ter um atendimento prioritário. Porque se você não tiver um atendimento prioritário, a fila da regulação vira uma verdadeira fila da morte. Porque você não cria critérios objetivos para o atendimento. A ampliação da atenção primária. Se você tem uma atenção primária eficiente, muitos problemas deixam de acontecer, porque você teve uma ação preventiva. E a utilização de tecnologia na saúde. A gente não pode gerir a educação de um estado como a Bahia como era gerido há 50 anos atrás. A gente precisa avançar, Dindo. Sabe por quê? Porque o problema não está no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é referência não só para o Brasil, mas para todo mundo. A gente tem que aprender a administrar melhor os recursos que o SUS oferece. E se o governador Jerônimo Rodrigues não tem pulso forte para assumir a responsabilidade, chamar o seu secretário de saúde e dizer, olha, está errado, nós temos que construir um caminho melhor, é porque ele não está preparado para ser governador da Bahia. E, mais uma vez, a gente poderia, Dindo, parar por aqui. Mas nós temos outros problemas na Bahia. Vamos hoje tratar só de 3. Falamos de segurança pública, falamos de saúde e agora nós vamos falar do pai e da mãe de todas as políticas públicas, que é a educação. Largo doce. A educação na Bahia vem sendo destaques nos piores indicadores. Nós já fomos o pior ensino médio do Brasil. Nós temos números alarmantes que nos causam preocupação. Afinal de contas, para que você atraia investimento, você também tem que ter pessoas preparadas para esse mercado de trabalho, para que não aconteça com os próximos investimentos o mesmo que acontece com a BID, que tem uma isenção absurda, mas a maioria dos postos de trabalho são para pessoas que vêm de fora do nosso estado, e a gente não vê nenhum movimento do governo do estado para direcionar a Bahia para outro caminho no que se refere à educação. Eles ficam o tempo todo jogando a responsabilidade para os prefeitos. Inclusive, a maioria dos prefeitos estão engolindo seco, em especial aqueles que apoiam o governo do estado da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues. Agora, Dindo, quando o resultado é positivo, aí eles querem pongar. Porque a Bahia, por exemplo, melhorou e avançou bastante na alfabetização. Salvador, por exemplo, é a 4ª cidade que mais avançou em alfabetização entre as capitais brasileiras. A alfabetização é de responsabilidade dos municípios e o governo do estado da Bahia divulgou esse dado como se fosse uma vitória de sua gestão, quando, na verdade, é um esforço dos 417 municípios baianos, em especial de Salvador, porque quando Salvador avança, a Bahia avança junto. Que ideia é essa? Se o cara não tem capacidade, não teve como secretário de educação, hoje não tem como governador, ele agora tem uma nova modalidade: pongar nos índices e números dos outros. Assim é muito fácil. E aqui eu trago e recordo a questão dos municípios, a insatisfação dessas promessas do governador e de Loyola, que aqui eu trago, que é o secretário das promessas, agora é o estratégico de levar fama sem fazer. É o pai que só registra, não é o pai que faz.
Eu queria trazer um adeno que você trouxe muito importante sobre a fábrica BYD, né? Que assim ganhou grandes isenções de impostos, né? Ao qual poderia ser investido na educação, na saúde, na segurança pública. Hoje ela ganhou um índice muito importante e esse é do governador Jerônimo Rodrigues. Foi o índice da empresa que trouxe a calamidade de pobreza e de escravidão aos seus funcionários. Ganhou um índice e o prêmio nacional, sendo indicado empresa que está usando seus funcionários e dando estrutura como escravidão. Isso é lamentável. Uma empresa que foi trazida pelo governo do PT ao nosso estado, se instalou quase de forma gratuita, tem construído, segundo ela, habitat e não é para o povo da Bahia, é para os estrangeiros que ela tem trazido de forma muito duvidosa e assim, Ministério Público já fez várias investigações sobre isso e foi colocado para embaixo dos panos pela mídia baiana, mas aqui a gente dá ideia e dá canetada com a notícia. Foi claro e de bom som. Os operários que trabalham, que não são baianos, vagas que deveriam ser para o povo de Camaçari, trazem uma outra imagem. O povo de Camaçari agora tem o olho largadinho, porque o que você vê pelos cantos de toda a cidade são estrangeiros. Estrangeiros que não estão tomando só vagas de emprego do povo baiano, mas que têm passado miséria nos campos de trabalho. E aí eu chamo a atenção dos órgãos competentes. Até quando? Só vai fiscalizar se fosse o povo da Bahia? Cadê os direitos humanos? Meu amigo, e eu vou fazer uma pergunta para você, professor da rede estadual da Bahia, né? Porque o governador, Dindo, Jerônimo Rodrigues, ele deu um reajuste de 5,4% para os professores da rede estadual. O mesmo reajuste que foi dado no piso pelo presidente Lula e o mesmo reajuste que foi dado aqui em Salvador, 5,4%. A diferença é que o governador deu um aumento escalonado, dividiu o aumento em 2 vezes. Primeiro recebe um aumento de 3,4%, e lá para junho recebe um aumento de 2%. Que Agora isso? eu lhe pergunto, Dindo, eu lhe pergunto, Bahia, imagine você se o prefeito Bruno Reis aqui em Salvador apresentasse essa mesma proposta. Rapaz, ia ser um barulho ensurdecedor. Mas como é o governo do PT, mas como é o governo do Jerônimo Rodrigues, rapaz, a PLB, Dindo, nada, absolutamente nada passou. Receberam esse reajuste como um carinho. Não houve reclamação. O parcelamento foi bem aceito. E eu não sei, Dindo, se você e os nossos ouvintes aqui da Rádio Beiru acompanharam. Mas o presidente Lula, já que nós estamos falando de educação, ele disse que se um aluno não aprende uma vez, não aprende 2 vezes, não aprende 3 vezes, a culpa não é do aluno, que a culpa é do professor. E se a Bahia hoje enfrenta os problemas que enfrenta com a educação, Lula definiu que o culpado é você, professor. Para Lula, o culpado pelos resultados negativos da educação da Bahia, da educação do Brasil, é do professor. Sabe por que Lula fala isso? É porque ele desconhece a realidade da educação pública na Bahia. É porque ele não é contra os cortes recorrentes que ocorrem na educação brasileira. A própria Universidade Federal da Bahia vem passando por vários problemas devido aos cortes. Quem não lembra da facada
que Dilma deu em 2014, um dos maiores cortes da educação. O PT tem aproximadamente 18 anos no poder do Palácio do Planalto. Liderou por esse período todo o governo do Brasil. E até hoje, o PT não foi capaz de construir um programa que verdadeiramente faça a educação do Brasil avançar. A gente precisa. Nós precisamos também de um presidente que assuma o seu papel, que não terceirize as suas responsabilidades. Porque se Lula hoje critica o professor e vê nele a falta da competência necessária para que os indicadores de educação no Brasil avancem, a culpa é dele. E não tem como passar essa problemática para os seus adversários, porque quando ele olha no retrovisor, na maioria desse período, desde a redemocratização do Brasil, com a Constituição Cidadã de 88, quem mais governou o Brasil foi o Partido dos Trabalhadores. É necessário, Dindo, que a categoria, que a sociedade brasileira vá para além dos discursos e veja o que acontece na prática, porque na prática a educação no Brasil e na Bahia não é tratada com prioridade, Dindo. E falando em prioridade, a gente tira pelos próprios números da Bahia. São os piores e negativos de forma nacional. Então, o time de Lula na Bahia tá seguindo a sua mesma linhagem, Bruno Reis. Meu amigo, você gosta de me chamar de Não, Bruno Reis. porque os números de Bruno Reis são os melhores a serem apresentados e trazidos como referência. E aí, sempre me traz a memória de que se a gente for olhar os números de Salvador, de reforma, construção e escola, eu acho que Bruno Reis está dando uma aula. Liga aí, governador, para Bruno e pede como é essa fórmula de administrar a educação de Salvador. E só para finalizar essa lembrança que nós estamos tendo do governo federal hoje, o governo federal hoje está atuante aqui, mas não está atuante de forma positiva não, viu, Dindo? Existe uma diferença brutal entre o que a esquerda vende e o que a esquerda realiza. E eu quero pedir para você, dê um Google. Hoje em dia é fácil, pega o celular e joga lá. A gente fala tanto da violência no Brasil, a gente fala tanto de crimes hediondos, a gente fala tanto de crimes como o feminicídio e da violência contra a mulher, mas quando o parlamento brasileiro trabalhou para endurecer as penas, para que as penalidades fossem maiores, você sabe quais foram os partidos que foram contra o aumento das penas? O PSOL e o PT. Agora, quando é na hora do discurso, quando é na hora de ludibriar você, que vota sem acompanhar, eles dizem que a luta é frequente, que a luta contra o feminicídio é uma bandeira permanente, que a luta contra a violência é uma bandeira permanente. Mas a verdade é que quando o parlamento brasileiro tentou endurecer as penas para que desse uma resposta eficiente, eficaz e célere, o PT e o PSOL votaram contra. Sabe por que votaram contra? Porque no entendimento deles, a vítima da sociedade não é quem morreu, não é a mulher que foi violentada, não é a mulher que perdeu a vida, não. A vítima da sociedade é quem cometeu o crime. Porque se a vítima da sociedade fosse as vítimas, ninguém ia trabalhar para não aumentar, não endurecer as penas. Então, fique ligado para você não continuar sendo ludibriado por um discurso bonito, inflável, mas que não traz nenhuma resposta positiva para a nossa sociedade, Dindo. E a gente vai caminhar, viu? E falando em sociedade, me diga logo qual vai ser a rapidinha
desse programa. Olha, rapidinha, hoje a gente vai tratar de dois temas para não deixar de ser rapidinho. E a rapidinha tem o seu valor. É a mais gostosa. E Lula teve aqui, né? Lula teve aqui, disse Toda que... semana. Tá preocupado. Toda semana ele tá aqui. Tá preocupado. A última foi até por videochamada no interior da Bahia, porque o avião não ia conseguir chegar a tempo. Fez chamada de vídeo para entregar mais uma impressora para imprimir ofícios de emendas que não vão sair do papel, Bruno. Olha, meu amigo, se vacilar nesse momento, ele tá em chamada de vídeo aqui com o Jerônimo Wagner Rui para tentar estabilizar a crise e diminuir a sangria, que é grande. Mas Bruno Reis ficou também retado. O Bruno Reis ficou virado de raia porque Lula disse que veio à Bahia para inaugurar um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que não é de graça. Lembre que você paga parcelas do Minha Casa Minha Vida. E disse que a prefeitura não tinha liberado as documentações necessárias para o empreendimento ser lançado. Mas o que Bruno Reis disse foi que faltou capacidade administrativa da gestão petista para que os documentos fossem elaborados dentro do prazo necessário e que na noite anterior foi regada a uísque e que ninguém conseguiu acordar cedo. Parece que o Lulinha, que gosta de um uísque, nunca deixou de existir, né? E com um parceiro como o Wagner, que não nega uma dose da quente, foram até altas madrugadas, hein? Ô, Dindo, que uísque será que eles estão bebendo agora? Ah, com certeza foi com nossos impostos e os mais caros importados que tiverem. Agora vinha cá. Será que rolou ressaca? A ressaca da derrota já tá rolando? Assim a gente espera, porque os comentários, quando eles perderem a linha, quando ficam bêbados, Jerônimo deve ter se recolhido mais cedo, porque sem dúvidas ele e o líder Geraldinho foram piada de toda a madrugada. Diz que a festa foi intitulada de Noite do Uísque, no Palácio de Ondina, como você bem disse, pago pelos nossos impostos. Então a festa foi boa. Já tava aí? E se tivesse, a farra foi certa na Tiradores. E não me ouso nem a dizer para vocês pesquisarem o que é. Vamos em frente. Hoje ocorreu aqui em Salvador um evento de união entre o novo União Brasil e a chapa que caminha para a vitória no governo do estado. O pré-candidato José Carlos Aleluia, que vinha fazendo campanha de pré-candidato, ele decidiu que vai apoiar a ACM Neto para o governo da Bahia. José Carlos Aleluia, que estava afastado da política, acompanhando à distância, né? Que tem seu filho, Alexandre Aleluia, que é vereador de Salvador, ele agora faz parte do Novo. E tem o seu filho como presidente do Novo da Bahia, que é o seu filho Luiz Felipe. E Aleluia foi claro, objetivo e direto nas suas palavras. Abre aspas, parafraseando. Ele disse que não estava suportando acompanhar os delírios do PT da Bahia. E que ele sabia que a sua candidatura poderia favorecer o PT a ir para o segundo turno com Neto e para derrotar o PT da Bahia. Já no primeiro turno, ele abre mão, se desveste das vaidades e apoia Neto já de partida. Aleluia disse que durante todo esse período, em nenhum momento ele duvidou da capacidade de ACM Neto de governar a Bahia. E que está pronto, não só ele, como seus filhos, entre eles o vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, para marchar com o Neto e fazer parte das suas principais trincheiras. Eu acho que foi um gesto de bom senso e de quem quer ver uma mudança verdadeira em nosso estado, Dino. Com palavras sábias
e de muita força para um parlamentar que pode estar fora do grupo e retorna agora sem mandato, mas com a trajetória e experiência política de muita importância por onde ele passou, sem dúvidas terá muito o que agregar e estratégias para somar, porque aquele velhinho, o dedo dele é rápido para se comunicar e pedir voto. E quando ele fala que vai entrar na trincheira da batalha, ele vai em busca de uma vitória, viu, Bruno? Eu não tenho dúvida disso, conheço muito bem o deputado Aleluia, é um homem preparado, é um engenheiro, é um dos principais nomes da política baiana, faz falta no Congresso Nacional e saber que ele vai estar ao lado de Neto nesta pré-campanha e na campanha deixa a gente bastante entusiasmado, porque a Aleluia vem de um tempo em que a vocação do nosso Estado era respeitada. Inclusive, a Aleluia hoje relembrou um fato bastante importante da política baiana, né? Que Neto, com seus 22, 23 anos, estava em uma reunião com o avô, outros deputados, e Neto vinha candidato a deputado estadual. E aí foi perguntado na mesa se seria um bom caminho para a ACM Neto, todo mundo em silêncio, para concordar com o senador, o ACM, o original, e Aleluia disse que ele acreditava que a ACM Neto deveria vir a deputado federal. Foi justamente isso que aconteceu. Ele foi mais votado do que o próprio Aleluia, do que o próprio Carreira, do que os nomes que estavam postos, e foi a maior votação de um deputado federal em nosso estado. E eu tenho total convicção e certeza que essa visão de Aleluia vai ajudar muito a ACM Neto em sua pré-campanha, em sua campanha, e em especial é um nome forte para auxiliar Neto a governar a Bahia. Porque Aleluia é um homem de capacidades técnicas comprovadas, testado e aprovado, foi secretário de Urbanismo e Transporte na primeira gestão de ACM Neto aqui como prefeito de Salvador, em um momento que de forma estratégica Neto teve que reunir algumas secretarias para enxugar a máquina e trazer resultados mais claros para a nossa cidade, e Aleluia pegou uma pasta extremamente desafiadora que era urbanismo e transporte e se deu muito bem, implementando muitos dos projetos que a gente acompanha hoje em nossa cidade, como o Lapa Lip, como participou de forma eficiente da questão do metrô de Salvador, né, que era um emblema, que era um problema, o governo queria, todo mundo dizia que queria, mas foi quando a Prefeitura de Salvador entrou em campo, foi que o projeto saiu do papel, e hoje a gente tem uma boa parte da nossa população beneficiada por isso. Seja bem-vindo, Aleluia, e vamos para cima, porque a união é para derrotar o PT. Dindo. E falar em derrotar o PT, eu me ouso mais uma vez a dizer, Bruno, se hoje a gente vê um grupo de oposição ao Estado da Bahia, com diálogo, com grupo e grandes quadros, aqui eu mando um recado para os 3 mosqueteiros do PT. Amolem sua espada, porque a batalha vai ser árda, viu? Meus amigos, chegamos ao fim aqui do terceiro episódio do programa Ideia Além do Conflito, e mais uma vez estou aqui com meu amigo, meu irmão, meu parceiro Dindo, aquele que todos vocês conhecem. Dindo, é uma satisfação, um sinal de prestígio dividir esta mesa contigo, e vamos em frente, porque vamos aqui junto. é ideia Além do conflito. Tchau. Fui. Obrigado!